Graças e paz, amado de Deus, amém. Shalom Donai para todos, amém. A paz do Senhor, amém. O que não podemos jamais esquecer, graça e paz. Essa é a marca desta igreja. Eu fico assim, perplexo. Não posso dar de Roberto Carlos, não, né? São tantos. Mas é apaixonante estar aqui. Quero pedir 1000 perdões pela ausência da pastora Cristina. Nós estamos com a programação lá dos jovens. Aleluia, aleluia. Então, 1000 perdões, a pastora Cristina está lá com a programação dos jovens adolescentes, meio arretada lá. E eu quero me congratular. 30 de julho de um ano de 1979, esta igreja inicia uma jornada. E por 2 épocas eu estive aqui. No barraquinho, nós descíamos aqui. E aqui tinha um barraco. Tinha uma tenda que abrigava. E eu, no ano de 83, foi pela primeira vez que eu coloquei os pés no barraquinho. Lembro de muita gente. E quando eu vejo tudo isso acontecendo, para mim é um resultado de todo o carinho de Deus sobre esta igreja. E o segundo momento foi na década de 90, quando eu retornei para cá e aqui me consagrei. E a lembrança eterna do homem que sempre marcou a vida sua e a de todos nós. Um dia, nós estaremos olhando os olhinhos brilhantes que só ele tinha e não precisava falar, só a expressão fazia a gente sentir cuidado e pastoreado. E este homem não está mais aqui, mas tem um DNA levado para a sua eterna e amada esposa, a pastora Denise, meu carinho, meu respeito e minha gratidão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da pastora Denise? A gente viu muita coisa acontecer e logo que o pastor Daniel mandou um WhatsApp para nós, eu fiquei, meu Deus, desmarquei tudo. Falei, não, tinha milhões de compromissos, desmarquei e repassei para outros pastores lá, eles assumiram. E nós estamos aqui e ver esse homem bonito pra caramba. Sou extremamente apaixonado por ele, ele sabe disso. Pelos marcos da história aqui neste local. Vê-lo como pastor desta igreja é um privilégio. Então, a honra e a glória seja dada ao Senhor, mas reconhecemos quem tem autoridade sobre nós, amém? Então, o casal pastoral. Aleluia, aleluia. Eu lembro de 4 cânticos que marcaram. Não, por favor, não venha não. Calma. Marcante para o pastor Marco. Tu és soberano. Sempre tu és soberano, Senhor. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Uma palhinha. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Você pode estender suas mãos para os céus. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. O culto era terça-feira à noite e o pastor sempre costumava abrir com esse cântico. E o outro marcante com a, não sei chamar de Mazinha e Dinamar. Mazinha é outra coisa. Dinamar, Cléo, e na sua empolgação, né, sempre ministrava sobre nós. O que era empolgante, marcante, era não vou calar meus lábios. Era o que ela era marca na nossa época. E também tinha celebrai a Cristo, celebrai. Era a igreja que virava um júbilo só. Mas deixando para lá, tanta coisa marcante, eu quero compartilhar com você. Quando hoje de manhã estava conversando com Deus, eu falei, o que eu posso ministrar a esse povo tão abençoado? E assim, fresquinho do forno, como se diz lá em Lucas, no capítulo 9, abram junto comigo, por favor, Lucas capítulo 9. Eu vou lembrar de milhões de coisas, mas vou deixar a história com quem faz parte dessa história hoje. Eu passei por ela e sou muito grato. Lá em Lucas capítulo 9, há uma experiência do verso 51 ao 55, quando você já está localizando. E essa igreja aqui, ela marcou, para os amados terem uma ideia, no ano de 1992, nós tínhamos uma equipe de novos convertidos com uma turma muito boa de oração. Eu lembro da irmã Odolina, da líder adolescente, uma mulatinha que me fugiu o nome agora, Jô. Nós entramos em todos os blocos do Village, visitamos todos os blocos com a ministração. Você entende isso? Essa igreja marcou isso. E eu queria hoje falar sobre um tema que me veio fresquinho de manhã. Nossa expressão revela o nosso destino. Repita comigo. A minha expressão revela o meu destino. Vamos lá. O capítulo 9, do verso 51 ao 56, diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Pai, nós lemos a tua palavra. Se o Senhor quiser ainda me manter aqui neste altar e fazer com que aquilo que o Senhor falou comigo possa ser transmitido para esta linda igreja, marca que jamais será removida na terra da minha vida, de todos quanto passaram por aqui e os que presenciam, dão testemunho. Esta igreja tem expressão e destino. Eu te louvo e te agradeço pela vida do ministério pastoral, do
pastor Daniel, pastora Érica, e o legado passado pelo pastor Marcos, via a pastora Denise e chegou até aqui. E toda a liderança e esta igreja, nós parabenizamos ela pelos 42 anos de existência. Nós te louvamos e obrigado pela honra e privilégio de estarmos aqui neste dia, no nome de Jesus, com teu perdão. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida desta igreja? Já se passaram 26 anos que deixei de ser membro no hall, mas continuo sempre aqui como um integrante desse mistério. Eu trabalhei numa firma chamada Mesbla Sociedade Anônima, no ano de 1978. E logo assim que eu entrei nessa firma, nessa empresa, na rua do Passeio 4256, Rua das Marrecas, 101 ao 117. Eu lembro de tudo isso. Novinho. E era a minha primeira experiência profissional. E quando entrei, a primeira coisa, quando me recepcionaram, o departamento pessoal falou: olha, vá no almoxarifado e vá lá pegar o seu uniforme. Prontamente eu fui, cheguei lá, tirou a medida e eu usei a blusa, uma blusa azul clarinha, uma calça azul tergal, azul escura. Botei uma placa com a identificação do meu nome, eu era o office boy. E onde eu entrava, saía e eu conheci todo o centro da cidade, porque eu era boy, eu tinha que ir nas ruas, levar documento, pegar documento, ir a banco, e todos sabiam que eu era da Mesbla Sociedade Anônima. Por quê? Por quê? Porque eu tinha uma identificação. Porque minha roupa apontava, identificava para o local de onde eu tinha que retornar como meu destino. E eu tinha que expressar exatamente aquilo que representava a Mesbla naquela época, que hoje seria um banho de shopping sobre todos os magazines existentes. Foi uma história. E eu passei por várias empresas, indústria de bebidas antárticas, quando ali trabalhei, no Gardenia Azul, Rua Ascenso, 42 ao 94, e ali eu também tive uma identificação, não de uniforme, mas com a identificação. É que quando eu pegava o ônibus, as pessoas me cheiravam e algumas se afastavam, outros se aproximavam, porque eu era tomado pelo cheiro de cevada. Eu trabalhava indo no patrimônio e o cheiro dos moinhos queimando os maltes chegava até o meu corpo. Minha esposa achava que eu bebia cerveja. Mas era crente pra caramba, ainda sou. Então algumas coisas estão em nós que faz e chama a atenção de quem nós somos, para onde nós vamos. Não há como ser de igreja se não tiver expressão, um destino e identificação. O que isso tem a ver com o texto? Aqui é uma pista de que Jesus, ele tinha um costume, um hábito de ir para o destino onde todos nós haveremos de estar, em Jerusalém, a Nova Jerusalém. Quem está aqui? Eu creio nesse destino. Mas enquanto eu estiver aqui, eu posso não ter uniforme, mas minha expressão terá que ser de Jerusalém. Porque para lá eu vou, e para lá nós estamos indo. Tudo que nós fazemos aqui não passa de um grande estágio, de um grande treinamento, de um processo de se parecer com a Nova Jerusalém. E Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, mas ele precisava passar por um lugar que era descredenciado pelos judeus, e essa história vocês conhecem muito bem pelos ministros que aqui expressam e faz com que você conheça o que era passar por Samaria. Havia uma rixa, uma rivalidade, havia uma indignação, havia um repúdio para aquele povo, para aquela raça, para aquelas pessoas. Mas Jesus sabia que tinha que passar por ali. Ele ia passar pelo vilarejo, alguns chamam de aldeia, seja qual for a parte de Samaria, que ficava entre a Galileia e a Judéia, na terra de Canaã. Ele tinha que passar por aquela meiuca, aquele lugar intermediário,
que ligava a Galileia com a Judéia. E ele leva alguns de seus discípulos, os mais íntimos, porque a gente tem que entender que na vida a gente vai ter multidões nos seguindo, mas nos seguem por aquilo que a gente faz, não é por aquilo que a gente vive. E as multidões, com um certo tempo, vão largando, mas fica os chamado hoje tão propagado como a coqueluche dos seguidores. Os seguidores, eles só seguem porque eles querem alguma coisa de você. E se você não fizer, você deixa de ter seguidores. E Jesus foi tendo multidões de seguidores, mas depois passou por uma fase que é e que faz parte da nossa formação, do destino. São os discípulos. E os discípulos, eles só acompanham porque eu tenho algo a transmitir para ele, enquanto as ideias são compatíveis com os anseios deles. Mas tinha algo que Jesus sempre propôs, é ter amigos. Só os amigos se parecem. Multidão não se parece. Seguidores também não se parecem. Discípulos também não. Agora amigos se parecem, porque os amigos, eles compartilham muitas vezes o mesmo espaço, o mesmo tempo. O corpos e suas individualidades. E Jesus ali destacou. E entre os três que você já conhece, Pedro, Tiago e João, eram os seus amigos. Eram os mais chegados. Eram aqueles que o Senhor poderia dar bronca, porque o amigo você pode dar bronca e você pode acariciar. Porque o amigo, ele acolhe essas duas orientações no relacionamento. Multidão te abandona. Seguidores, nem pensar em chamar atenção. Discípulo, já mete o pé quando algo não mais agrada. Mas amigo não. Amigo fica. Quem está aqui? Quem está aqui? Amigo fica. Então a igreja só fica quem é amigo. Quem está aqui? Quem pode aplaudir o Senhor? Só fica quem é amigo. Porque cria relações, cria laços, cria vínculos. E você que está nessa plataforma digital, seja com acesso, Face, o YouTube, ou qual que Deus permita, eu quero dizer para você, você precisa fazer parte dos relacionamentos. E Jesus então destaca esses dois homens que vão ser conhecidos pela atitude deles de explodirem de bronca, de repúdio, de raiva, de ira, de indignação com os samaritanos. Eles foram chamados, e aí não é o caso de eu falar sobre isso, mas dos Boanerges, os filhos do trovão. A ira, o descontrole emocional fizeram com que eles fossem chamados assim. Mas o destaque em relação ao tema é que a nossa expressão revela o nosso destino. Quero chamar a atenção, antes de entrar dentro desse texto, apenas situando. Quando eu falei sobre a minha identificação com a empresa onde eu trabalhava, era o meu uniforme. Mas eu conheço muitas pessoas que, na linguagem, você já começa a captar, a entender que tipo de convívio ela tem, qual é a empresa que ela pertence. Eu, por ter sido um homem da área de recursos humanos, especializado nisso, trabalhei nisso, em recrutar, identificar, olhar o perfil, o cargo e dizer, você é dessa área. É a minha formação. Mas isso é tão secundário. O que eu quero dizer para você é um pouquinho do que chama atenção para isso, desse dia de aniversário, nessa celebração dos 42 anos, um destaque e abro parênteses. Se você pegar Números capítulo 33, o livro de Números, no capítulo 33, você vai ver lá cada estação do povo de Deus caminhando na jornada do deserto até chegar a Canaã. O que é Canaã? É uma história que a gente conhece, ministrados pelo próprio Deus aos seus filhos. A terra do leite e mel. Esta igreja está completando 42 anos. E sabe quantas estações tiveram nos 40 anos? 42. De Sucote a Canaã. São 42 estações em 40 anos. Sabe o que se revela para esse ano, pastor Daniel, pastora Érica, pastora Denise, amados ministros? Aproveite o leite e mel dessa igreja. Porque nós estamos na 42ª estação, no 42º ano, onde Deus determinou. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Fechando parênteses, para chamar a atenção e entender esse texto, pode parecer que onde ele está tirando isso? Presta atenção que a palavra se renova. Eu não estou aqui me atendo à questão literal, mas sim, eu quando olho para a Bíblia, eu vejo, é como uma sopa de letras, elas borbulhando
e aquele momento efusivo você consegue captar, principalmente a expressão, onde foi assim, ele está indo para Jerusalém. Indo para Jerusalém? O que faz alguém identificar que ele está indo para Jerusalém? Por exemplo, aqui na central. Não, vou deixar esse. O final é melhor do que o seu início. Vou deixar um pouquinho para o final. Então, é fácil identificar quando o mecânico é mecânico. Ele não vai de terno, ele não vai de gravata. Você olha para as unhas do mecânico com todo respeito, olha para os calos, olha para a roupa com que ele lida na sua labuta. É fácil. Qual o seu destino? Oficina mecânica. Mas um médico, hospital, a clínica, você vê que a expressão dele, quando eu digo expressão, não é só facial, nome de Deus. Olha só, você está num manto aí que vou lhe contar, meu Deus. Eu estou na paquera sua ali. Esse chapéu, essa gravata, meu Deus, não é qualquer um não. Mas qual é o destino? Central. Todos, na minha época, e eu acredito também, quando a gente estava indo com a nossa Bíblia, passando pela estrada, você está indo para a Central? Está lembrado disso? Está indo para a Central. Graça e paz. Qual era a marca da igreja? Era a maneira como saudava. Nenhuma igreja dava graça e paz. Porque não era permitido, era bom dia, boa tarde, boa noite. Essa igreja foi a igreja, uma das primeiras igrejas que atraiu a renovação espiritual para ela. Você entende isso? Você sabe o preço pago para isso? Você tem ideia de romper com umas certas coisas que se tornaram hábito, costume? Porque era esse tipo de identificação que nós tínhamos. Mas depois nós assumimos. Graça e paz, graça e paz. Todo mundo sabia. Você é da Central? É da Central. Se você não tem expressão, pode ficar certo. E não conseguir identificação, não há destino. Vai entrar na sua empresa com um crachá. Se a sua empresa é A, entra com um crachá B. Se não entra, pode ter a maior expressão, mas não tem identificação. Às vezes nós expressamos o que nós pretendemos ser, mas não assumimos o que somos. Você precisa assumir essa igreja. Você precisa assumir a identificação dela. Identificar com ela, identificar com a palavra, com o ministério, com o pastor, com os ministérios. Amém? Alô, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você tem que ter isso. É um absurdo não ter isso. Então você honra, se trabalha, me permita aqui, Coca-Cola. Vá tomar Pepsi. Nós temos um membro da nossa igreja que mora na Barra. Já falei para ela, escolheu uma igreja. E ela é a diretora de logística dessa empresa de bebidas que eu falei. E uma vez, entre muitas vezes, foi almoçar. E eu dava logo para ela, você vai pagar meu almoço. E ela sabia, eu gostava de almoçar na 13 de maio, no restaurante White, porque era comida árabe. Gostava da comida árabe, até hoje. E quando eu ia pedir refrigerante, que hoje eu não bebo mais, já tem anos, mas quando eu pedia, para provocar, ela pedia um outro tipo, para provocar ela assim, pastor, se eu quiser ir da minha na mesa, eu fico por amor, tem o senhor, mas se botar essa bebida, eu estou fora. Porque ela tinha expressão da empresa que ela trabalhava, por isso que ela se identificava. Uma vergonha para nós. Não expressarmos quem nós somos. Quem está aqui entendendo o que eu estou falando? O que tem isso a ver com o texto? É que é muito fácil ver alguém que vai jogar bola. Ainda mais os homens. Tem uns pernas de pau que colocam, sabe, com calçado, meião, umas coisas assim. Aí você sabe, vai jogar bola? É óbvio. A expressão revela o seu destino e a identificação. Quem está entendendo isso aqui? Então você, não estou falando de roupa, de traje para você vir para a igreja. Mas aqui nós éramos marcados. Você vai para a Central, né? Por quê? Por que nós éramos marcados por que é para o Central? É pela saudação. O que é saudar? É se apresentar. Se apresente por onde você entrar e sair. Porque bendito serás quando entrares. E bendito serás quando saíres. Quando você mostrar que a sua expressão tem um destino e revela a sua identificação. Quem está aqui dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém? Então nós vamos encontrar outros aspectos muito interessantes. É fácil identificar alguém que vai para o supermercado? As senhoras a gente consegue logo. Mas um jovem? Claro que não. Então às vezes o nosso destino, a ida para um determinado local,
não representa ou não é expressivo de tal modo que alguém diga assim, ele vai. Mas um domingo, quando estou retornando de Belford Roxo, pastoreio já há 26 anos, quando estou retornando de Belford Roxo por volta de 12:30 mais ou menos, eu venho com o carro pela Via Light, mas antes gosto de passar no centro de Belford Roxo, e eu passo lá e está uma galera no trem, uma turma onde tem lá uma concentração, jogos dos seus times, principalmente do chamado Flamengo, a gente vê aquela concentração. Para onde eles vão? Para onde eles vão? Maracanã. Eles têm um destino, mas para o destino deles tem que ter uma expressão. Quem está entendendo isso? Se eu tenho um destino, se eu tenho um itinerário, se eu tenho uma rota, se eu tenho um caminho, se eu tenho um percurso, eu tenho que ter expressão. Se eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério, eu tenho um pastor, eu tenho que ter identificação. E eu tenho que ter destino. Então as pessoas vão perceber exatamente, você está indo para onde? É óbvio. Ah, meu amigo, camisa do time tal. Eu acho que estou indo para Maracanã. Aí você vai dizer, pastor, pelo menos, afastamento social, nada disso. Mas fica a galera com a sua identificação. Se nós somos capazes de nos identificarmos com as nossas paixões, por que não a igreja? Já imaginou um dia, todos nós, essa igreja é uma proposta. Quem sabe um dia, nos 43º ano, todo mundo nessa data vai vir com 43. Vai todo mundo. Gostou da ideia? Já patentei. Então, aí a pessoa, o que é 43? Está 43? Não. A minha expressão tem um destino. Mas o que é isso? A minha igreja está comemorando o 43º ano. Aí a central é, você está indo para lá, eu também quero esse destino. Quando a gente expressa o que nós somos, nós atraímos pessoas. Quando Jesus expressou quem ele era, e ele disse, vocês, o que vocês dizem? Um diz que é Eliseu, outro diz que é Elias, outro diz que é Moisés. Até que um que passou a ser íntimo disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ei, Cefas, não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Espírito, foi o Pai. Por quê? Colado. A gente só conhece as pessoas quando nós colamos com elas. Quem está aqui? Agora, se nós nos afastamos, perdemos a identidade. Estava conversando aqui com um casal pastoral, ali, sobre esse período. Como é que está lá? Muita gente tremendo. Não vou para a igreja, não posso ir. Mas os shoppings eu vejo no Facebook. Eu não tenho, porque eu não tinha vida quando tinha Face. Mas eu vejo comemoração, eu vejo na praia, eu vejo passeando. Mas na igreja, parece que o vírus só está na igreja. Meu irmão, eu não consigo entender isso. Mas eu já amadureci, eu não faço mais essas críticas. Me perdoe. Quando eu me afasto, pastor, é isso. Eu vou deixando de me parecer com quem eu tinha que estar colado. Se você se afasta, você vai perdendo detalhes importantíssimos. Como ele olha, como ele fala, como é que se expressa, como é que ele se coloca. Tem muitas coisas que eu peguei da Cris para mim e a Cris pegou dela para mim. Por exemplo, eu sou sempre tenso. Há uma grande diferença, eu não sou ansioso, eu sou tenso. Tudo para mim é com muita intensidade. A Cris, ela demora. Aquela beguice dela, aquele jeito dela. Não é que eu fiquei assim? E aconteceu que agora ela é tensa. Por quê, amado? À medida que vamos nos relacionando, a gente vai pegando grude. Quem está aqui? Eu estou já 1 mês falando sobre as coisas indesgrudáveis na igreja, na vida. Jesus pegou esses 3 assim. Agora eu quero dar uma missão para vocês dois. Vocês vão, por favor, vão. Dá um pulinho. Procura uma pousada, um quartinho para mim. Paga lá, que eu já estou chegando. Meu amado, pare um pouquinho e pense. Estamos chegando na semana pascual. Jesus está indo para celebrar a festa, porque desde pequeno, seus pais levavam.
para que ele tivesse o quê? Uma identificação. E a expressão dele tinha que fazer valer. E ele fez, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi crescendo e foi criando esse hábito, mais do que costume. Ele passou a ter prazer. Eu sempre digo, se você não tem prazer para vir à igreja, não venha. Por quê? Você não tem prazer para se divertir, para brincar, para tudo que tem coisa que se apareça e se apresente. Por que não para a igreja? Você está indo para onde? Para a igreja. Você está indo para onde? Para a igreja. Que expressão é essa? Eu sei que nós passamos por momentos delicados, difíceis. Os desafios da vida nunca vão ficar longe de nós. Eles vão sempre querer as cercanias do nosso espaço. Mas é importante, nesse 42º ano, ao lembrar de 30 de julho de 1979, e eu estava conversando, falei assim, ainda é a conta da Caixa Econômica Federal ao pastor. Aí quando eu li a conta, eu lembrei de tudo. Muitas coisas eu tinha que resolver. Principalmente da licença desse templo, ali na região administrativa de Madureira. Eu estava lá toda semana para legalizar a documentação. Saí de um barraco e para ter essa linda igreja, precisou de expressão. Tem milkshake aí? Então vai lá no Bob's. De morango. Vamos aplaudir o Senhor por esse jeito também aí? Pastor, só está na introdução, mais ou menos. Jesus envia esses dois. O caminho, o destino é Jerusalém, a cidade, a casa da paz, o templo. Mas o destino dele, irmão, só ele sabia. E os outros não sabiam. Quando nós somos preparados para enfrentar algo assim adverso, problemático, complicado, assustador, agressivo, aflitivo, angustiante, desalentador, seja qual for as variações desses adjetivos, nós nos afastamos, porque a gente não quer enfrentar o problema, a dificuldade, a dor. Agora, quando é alegria, nós nos aproximamos. Jesus estava se aproximando com a expressão, por isso se você pegar o verso 53, look for Bíblia, não for me. Está no verso 53, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Pare e pense qual é a revelação. O seu aspecto era para quem ia para Jerusalém. Há alguém aqui nesta noite que tem um aspecto de vir para a central. Alguém parou você no caminho e disse, você está indo para a central, é porque o seu aspecto se parece. Quem está aqui entendendo? Estou entendendo agora a revelação da palavra? Porque o seu aspecto era, oh meu Deus, por Maracanã a gente identifica. Por hospital até mesmo. Você sabe quando alguém está indo para o hospital? Para jogar bola também. Tantos lugares que é possível, pastora Érica, é possível, pastor Daniel, a gente identificar para onde está indo. Mas para a central, alguém está identificando isso em você. É preciso pensar, para comemorar esses 42 anos, eu tenho que me parecer. Olha o depoimento dessas duas lindas jovens senhoras. Aqui passou isso, eu vi isso, presenciei isso, contei isso. E quando fui vendo as fotos, fui me lembrando de várias pessoas que me ajudaram muito com os joelhos, com, sabe, vai passar, com outros tipos de ajudas que vocês não queiram nem imaginar. De pessoas que investiram em mim no momento mais sufocante. Porque eles queriam se parecer com a igreja. A igreja, ela precisa assumir quem ela é. Eu sei que cada um de nós temos nossas peculiaridades, individualidade, natureza de cada um. Eu sei, mas tem algo que nos aproxima. Por isso que Jesus vai dizer, de que espírito vocês são? De que espírito sois? Vocês querem matar os samaritanos, mas eu não quero.
porque eles ficaram tão indignados com a maneira que eles foram recebidos, mas quando olharam para Jesus, sim, o seu aspecto era como ia para Jerusalém. Deixa eu dar não para poder mostrar a igreja A ou B, mas eu sempre chego mais cedo na igreja. Eu gosto de chegar para ver todo o ambiente. Eu faço o checklist. Eu já passo vendo o estacionamento, se não tiver o diácono lá, eu já vou olhando para o pastor responsável, porque a gente tem um pastor que ele faz a ronda a cada culto. Ele não fica lá dentro, ele fica só vendo se tudo está funcionando. E quando eu chego, procuro logo o pastor, aí daqui a pouco eu vejo, estou aqui, pastor, estou no checklist. O que eu quero chamar a atenção? É quando eu vou para o altar, principalmente nós que expressamos o que Deus quer transmitir, se não houver identificação, meu amado, com Ele, só passa o que talento, vocação. Eu quero dizer uma coisa. Durante esses anos eu aprendi que talento, vocação é muito bom. Mas tem uma coisa que eu amo ver nas pessoas. Não é competência, não é vislumbre, não é brilho, não. É entrega. Quando eu vi aquela ministra levar um tombo aqui, ela só tombou. Cadê ela? Ah, é? Ela, quem me vê, eu caio. Oh, meu Jesus, meu joelho. Eu estou assim porque eu falei, pastor, eu estou com os 2 ligamentos dos joelhos rompidos, estou aqui em pé. A base de remédio e fisioterapia. Mas estou aqui porque eu me entrego. Eu não posso desistir da expressão que eu tenho que transmitir, porque eu vou para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém? Qual é a nossa Jerusalém? Qual é a nossa Jerusalém? Central de Nova Pavuna. Então você precisa ter isso. Quando eu chego no altar, aí eu vejo uns maracujá murcho lá no altar. Aí tem um que está. Que houve? Hoje eu não estou bem não, pastor. Acho que eu não vou nem ministrar. Então, senta lá. Pastor, pega leve. Senta. Isso não é expressão. Quantas vezes eu preguei com muitas dores. Não estou dizendo que sou melhor não. Porque eu tenho que dar o meu melhor. Eu quero expressar aquilo que Ele colocou em mim. Se você tem o Espírito de Deus, tem identificação com a sua igreja. Sabe, não deixe, não crie os vacilos. Sou muito bom de relação. Mas tem uma coisa que eu não quase tolero, para dizer a verdade. É as pessoas que não têm expressão do altar. Não é a roupa, mas é a entrega. Você sabe muito bem, joguei bola com o nosso Ronaldo. Lateral esquerdo, às vezes zagueiro, meiuca, e eu na lateral direito. Jogamos junto. Ronaldo, fica em pé aí. Jogamos bola junto. Alguma vez, pode sentar meu filho. Alguma vez você usou a camisa diferente da minha, o número é diferente, mas era a mesma camisa, porque nós tínhamos identificação com o time, pastora Denise. Nós dávamos de tudo. Todo mundo se conhecia no time. Sabiam jogar bola, sabiam onde vai estar o outro. Por quê? Estávamos juntinhos. E o que mais Jesus quer, meninas tão lindas que vocês dançaram, que vocês continuem juntinhas. Quem está aqui? Você está aqui? Estão juntinhas. Isso faz uma grande diferença. Então, quando Jesus se aproxima daquele local, aí tem um choque de expressões. A expressão do samaritano em repúdio aos que iam para Jerusalém, porque eles não podiam ir para Jerusalém, e aqueles que estavam saindo da Galiléia indo para Jerusalém, tinha que passar por ali. Muitas vezes na nossa vida, o que isso revela? Que a gente tem que passar por lugares inóspitos, sem expressão, sem vida. Quem está entendendo isso? E aí eu tenho que fazer a diferença. E quem que tem que perceber isso? Não são os crentes, são os samaritanos. O que ele tem? Foi roupa que eles viram em Jesus diferente? Não. Um homem simples usava roupas muito simples. Foi o que a sua verbalização? Não, porque Jesus passava muito tempo calado, mas quando ele falava e falava, porque ele era o próprio verbo. Onde estava a sua expressão? E uma das marcas que expressam que nós somos é o nosso rosto. Nossos olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E muitas vezes, amados, ninguém quer encarar essa identidade do olhar. Mas lá na igreja as pessoas sabem muito bem, eu procuro bem, olho bem nos olhos assim. Para com isso, pastor, você está fazendo um raio-x? Não,
tomografia computadorizada com ressonância. Os olhos revelam quem nós somos. Você precisa assumir uma identificação com essa igreja. Mas acima dessa igreja, você precisa assumir uma identificação com Deus. Hoje é tão fácil estar na rede social, nos grupos. Você segue quem? Eu não sigo ninguém. Com todo respeito e carinho. Mas por quê, pastor? Porque eu quero me parecer primeiramente com Ele. Eu não quero ser seguidor. Eu quero ser amigo dele. Só os amigos sabem o valor de uma relação. E vocês estão aqui nesta igreja, aproveite essa oportunidade, porque só podem subir os que se parecem com Ele. João vai dizer isso na sua primeira carta. Assim como Ele é, veremos e seremos. Você tem que se parecer com Ele. E essa identificação é uma marca. Falando em marca, qual é a marca que faz com que tenhamos a identificação? Uma empresa, uma loja, seja lá qual for, a instituição, escola. Eu estudei na Escola Técnica Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, isso lá na década de 70. Estudei aqui no Grangean, meu primário, Murilo Braga, Grangean, Arnaldo Varela, depois Escola Técnica Visconde de Mauá. Eu tinha que usar um jaleco. E um dia eu esqueci meu jaleco no trabalho. Não pude entrar. Cadê o jaleco? Perdi a aula. Como nós estamos vindo para a igreja? Qual é o seu aspecto? Estou dizendo que vocês têm que vir sorrindo, pulando, mas tem algo que diferencia você do outro. E aqui, nas minhas conclusões, o verso 53. O seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Jerusalém fica a 800 metros do nível do mar. Eles estão vindo da Galileia, ou seja, daquele grande lago que a gente fala que é mar, mas não é mar. As montanhas de Golã é derretida pelo sol, aquilo é tudo um processo de gelo. E vai parar numa tríade de lagos, ou um delta, e aí vai escoando toda a água para formar um grande chamado Lago da Galileia. A água não é salgada, não é mar, é doce. Por que eu estou dizendo isso? É porque essas águas, elas formam o Rio Jordão, onde banha Jerusalém. E quem não fica em Jerusalém, meu amado Jetman, qual é o seu nome? Alain. Alain. Você sabe que é uma derivação de Olam, que significa perpétuo. Ou escondido, aquilo que a gente não consegue decifrar. Sabia que é o nome de Deus? Voltando para cá. Quem não fica em Jerusalém, então as águas têm que vencer a subida. Elas sobem, vão alimentando Jerusalém. Aí quem fica naquelas águas do alto, bebe dela. Mas quem quer seguir o caminho, evitando a igreja, sabe onde vai acabar? Mar Morto. A geografia bíblica explica as nossas relações espirituais. Então, salgou sua vida? É bom. Mas salgar em Jerusalém é melhor, antes de morrer. Jesus estava indo para Jerusalém. Como era o seu semblante? Ele sabia que ia pagar um preço enorme, mas não escondeu sua identificação como filho de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele estava alegre em meio à tristeza. E aí a gente fica vendo, meu Deus, qual era o seu aspecto? Qual é o meu aspecto? Quais são as características que devem estar contidas em mim, que se reúnem para dizer, o aspecto dele é para subir, porque Jerusalém fica no alto. Eu não vou para baixo, eu vou para o alto.
você não vai para baixo, mas vai para o alto. Então assuma a sua subida, deixa a descida para aqueles que ainda precisam confessar. Assim como vocês vistem eles subir, estão espantados? Varões galileus, estão espantados. Atos capítulo 1, amado. Estão espantados, 2 anjos assim como vocês estão vendo ele subir. Ficaram pasmo, perplexo com o aspecto dele. Estão? Assim ele retornará. O que isso quer dizer? Se pareça com ele. Quero fechar aqui. Não pense você que eu não tenha vacilos. Mas hoje na oração com minha esposa, a gente ora junto 3 vezes ao dia. E um dos momentos da nossa oração, eu falei assim, olha, o preço é alto, a pancada é muito agressiva. Mas tem uma coisa, eu quero ficar de olhos abertos, eu e ela aqui, olhando para os olhinhos dela, ela para mim, nunca deixaremos de ser o que assumimos ser, filhos de Deus. Pode acontecer o que tiver a acontecer, nós manteremos essa fidelidade. Quantas pessoas, por tão pouquíssima coisa, se desmancham e perdem, aí vão se distanciando da igreja, se afastando. Então aquilo com que você tem o seu itinerário, eu gosto muito dessa palavra, itinerário. É um rumo que não se pode alterar, está definido, estabelecido. Se você tem o seu itinerário, para você ter uma ideia, eu vou contar algo aqui da história. Eu era tão empolgado, o pastor Marco me colocou para cuidar dos novos convertidos. E eu chegava mais cedo porque eu tinha que orar junto com eles antes de começar o culto. E teve um dia que eu fui dar atenção às famílias e fui dormir tarde. Meu sono é pouco, eu não passo 4 horas na cama. Não passo. Meu horário de sono é 4 horas, quando durmo isso. Isso já desde a minha adolescência. Você nunca vai me encontrar a partir das 7, 8 horas. Eu sempre estou fora da cama. Por isso que eu falei para você, sou tenso, eu quero viver o momento. O que eu quero dizer é que tamanha era a vontade de transmitir o que eu recebi, que eu precisava repassar de acordo com a identidade com quem eu assumi a igreja, o ministério, o pastor, a família. Amém? E aí a Cris estava demorando, que estava com o meu filho, o mais velho hoje, o Felipe, e ela tinha que fazer um montão de coisa. Eu estou indo. E eu saí. E naquela época a gente vinha de terno. Era o único terno que eu tinha, mas se eu não visse, pastor, o terno vinha sozinho. Eu estou vindo. Quando eu chego aqui na esquina, eu queria que você prestasse atenção. Chego aqui na esquina, e aí uma pessoa olhou assim, pastor, o senhor está indo para a igreja? Eu falei, é claro que você não está vendo que eu estou indo para a igreja. O senhor já dá uma olhada para os seus pés? Irmãos, eu estava de chinelo. A pressa foi tão grande, a intensidade de querer expressar o meu itinerário para um destino. Eu queria revelar o que eu tinha recebido para transmitir. E eu falei, agora mesmo que eu vou ficar assim. Eu lembro, e eu estou olhando ali, e me fugiu, só lembro, Jorge Jussara, a Geni. Olhou assim para mim, você está de chinelo? Eu vim. A turma me encarnou muito, mas o mais importante era a entrega. Não importa como você se encontra, Deus só está olhando para o seguinte, assim como tanto quanto me entreguei, e Ele amou o mundo de tal maneira, experimente viver uma entrega e ter um aspecto que se pareça para quem vai para Jerusalém. Aqui é a sua Jerusalém. Deus nos abençoe.